Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Tudo bem? Deus tem abençoado muito a sua vida, meus amados. Hoje eu vou falar sobre a EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Amanhã, dia 22 de setembro, em todas as nossas igrejas de Carapicuíba, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Carapicuíba, amanhã, às 8h30, começa a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E amanhã nós vamos ter 3 temas sensacionais. Nós vamos falar sobre conscientizar o cristão, sobre o conceito de ou da liderança. O outro tópico, evidenciar a respeito e submissão à liderança. E o terceiro tópico, nós vamos estar falando sobre refletir sobre a importância da liderança na igreja. Então amanhã, 8h30 da manhã, em todas as nossas igrejas, Assembleia de Deus, Madureira, Campo de Carapicuíba, nós vamos estar com a nossa escola bíblica dominical. A Bíblia e a liderança cristã, nós vamos falar sobre isso exatamente agora. Eu vou aqui, irmãos, dar uma introdução na escola bíblica dominical de amanhã. E em cada igreja nós temos professores capacitados para trazer esse estudo. Em todas as igrejas nossas, nós temos professores a partir das 8h30 da manhã. Eu te convido a estar conosco. Procura uma igreja mais próxima aí da sua residência, Assembleia de Deus Madureira, Campo de Carapicuíba, e esteja lá conosco, tá bom? Vamos lá. Ao abordarmos o tema em relevância da liderança na igreja, nós temos que precisamos antes compreender que esse chamado não se resume apenas a um cargo. Esse chamado, ele trata-se de uma vocação, um chamado divino. A Bíblia é a liderança cristã. Vamos estar observando esse sentido. A fonte de toda a liderança cristã é o próprio Deus. Toda autoridade é constituída por Ele, ou seja, toda autoridade na igreja é constituída por Ele, Deus. Seja por sua vontade soberana ou permissiva, por esta razão a igreja deve reconhecer e honrar aqueles que a presidem e lideram. Por quê, meus irmãos? Porque é um chamado de Deus para a liderança. É Deus quem capacita os seus servos para a sua liderança. O papel do líder na igreja, a exemplo de Jesus. Cristo estabeleceu na igreja homens vocacionados e comissionados por Ele para cooperar para o aperfeiçoamento de todos os santos, a fim de que todos sejam dinâmicos e frutíferos em suas respectivos ministérios. Efésios 4, 11 a 16. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, de 11 a 12. Então, nós percebemos aqui que o Senhor, Ele chama, Ele capacita, e Ele mesmo dá o ministério para cada um daqueles que Ele chama
e capacita. Então, os irmãos, percebam que eu estou trazendo aqui para vocês, né, um apanhado rápido, tá, para a gente entender o que vai ser lecionado na Escola Bíblica Dominical de amanhã, dia 22, a partir das 8 horas da manhã. 2. O perfil bíblico de uma liderança cristã. O líder cristão precisa ter sua identidade fundamentada no amor de Deus e manter um relacionamento permanente e íntimo com o Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Glórias a Deus. Existem algumas qualificações que são indispensáveis a um líder e precisam ser cultivadas. Então, nós percebemos que existem algumas qualificações que ela precisa ser ativada a cada dia. A lista pode ser imensa. Competência técnica, espírito de decisão, inteligência, conhecimento, sabedoria e etc. Porém, o mais relevante é ter o perfil e as qualidades do nosso grande mestre, o Senhor Jesus. Nós precisamos ter o perfil do Senhor Jesus. Bom, vamos lá. Líder, o Senhor Jesus, líder amoroso, líder servo, líder íntegro, líder corajoso, líder zeloso, líder fiel, líder focado em sua missão. Então, esse aqui é o perfil bíblico de uma liderança. Ele precisa estar focado no chamado dele. E aí, irmãos, para você manter o foco, você precisa estar atento no que a Bíblia nos ensina. Terceiro, vocação e chamado para a liderança. O chamado divino para o santo ministério é um requisito imprescindível na vida de quem deseja tal posição de tamanha responsabilidade diante de Deus e dos homens. Meus amados irmãos, é uma responsabilidade gigantesca. Trabalhar na obra do Senhor, liderar o chamado do Senhor, não é fácil. O apóstolo Paulo escreveu, olha, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Contudo, precisa ter um procedimento digno e coerente com ela dentro e fora da igreja. Então, nós precisamos de sabedoria para o nosso chamado ser bem visto dentro e fora da igreja. A fonte, meu irmão, de toda liderança cristã é o próprio Deus. É a fonte da liderança. É o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. O tópico 2 diz assim: o chamado vocacional dos membros da igreja. Você perceba agora que vai mudar. Nós estávamos vendo a liderança da igreja, né? E agora nós vamos ver o chamado vocacional dos membros da igreja. Liderar é uma coisa, e a membresia também tem o seu chamado. Deus vocaciona todos os participantes do corpo de Cristo. Então vamos lá. Todos nós fomos chamados à grande comissão instituída por Jesus, uma vez que ele mesmo ordenou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Então preste atenção, por favor. Todos dentro da igreja, todos, eles têm um chamado, eles são vocacionados, todos, a
pregar o evangelho a toda criatura. Não se pode fugir disso. Deus vocaciona todos nós. Por certo, todos os servos foram chamados com uma missão e vocação: ser ganhadores de almas. Todos dentro da igreja. Eles foram chamados, vocacionados por Deus para ganharem almas. Nós estamos agora no 2, o chamado vocacional dos membros da igreja. Tópico 2. O chamado específico dos membros da igreja. Agora nós não estamos mais falando de liderança. Estamos falando do chamado dos membros, que são vocacionados para pregar o evangelho e ganhar almas, aumentar o rebanho do Senhor. É certo? O chamado específico. A despeito do chamado evangelístico, comum a todos os que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, há também aqueles chamados específicos na Bíblia. Ou seja, específico. Na Bíblia, encontramos chamados específicos para alguns homens. Abraão foi chamado por Deus para uma grande obra. Moisés foi chamado para uma grande missão. Samuel foi chamado, ainda bem jovem, para uma tripla função: sacerdote, profeta e juiz. Tá certo? Bom, vamos lá. Davi foi chamado por Deus para ser rei. Cada um tem o seu chamado por Deus. É Deus que faz isso aqui, não é isso? Paulo, ele foi chamado independentemente da sua vontade para a pregação do evangelho aos gentios, ou seja, a obra missionária. Então, cada um de nós temos os nossos chamados específicos por Deus. Vamos lá. 2:2. A variedade de membros e de funções. Vamos ver isso aqui. A igreja do Senhor, como um corpo, necessita de uma variedade de membros e funções para desenvolver-se e manter-se funcionando bem. E essas pessoas, pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos, auxiliares, professores, porteiros, visitadores, líderes de departamentos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens e muitos outros. Todos são obreiros e colaboradores da obra de Deus. Cada crente tem o seu trabalho que é determinado pelo Senhor. E é um privilégio receber dele uma tarefa específica. Meu irmão, saiba que quando é Deus que chama, ele o faz de forma inconfundível. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Está lá em Colossenses 4:17. Então, tópico 2:2. A variedade de membros e de funções para a igreja. Amém, meus irmãos? 2:3. Aqui ele vai falar sobre a relevância da liderança na igreja. Com o propósito de que a salvação continuasse a ser anunciada, Cristo escolheu 12 homens e os capacitou a dar sequência à missão por ele iniciada. Do mesmo modo, a igreja na atualidade precisa de líderes capazes de conduzi-la nesta missão. Deus continua a escolher e chamar homens, capacitando-os para a sua obra. A escolha divina não se baseia na habilidade que alguém possa ter. O Senhor, segundo a sua soberania, escolhe e capacita os escolhidos. Meu irmão, fique tranquilo, porque Deus chama, Deus escolhe
Deus capacita, Deus dá sabedoria, tudo é por Ele e tudo é para Ele e tudo é para a glória dEle. Amém, meus irmãos? Vamos para o tópico 3. Eu estou fazendo aqui um geral para você ver o que vai ser falado amanhã na nossa escola bíblica dominical, em todas as nossas igrejas, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Carapicuíba, amanhã, às 8h30 da manhã, você é o nosso convidado para estar em uma das nossas igrejas, que são bastante, tá bom? Você vai encontrar uma bem do ladinho aí da sua residência, bem perto aí da sua casa, aonde você mora. Vamos lá. Deveres dos líderes e reconhecimento da igreja. Então os irmãos perceberam que eu estou fazendo aqui um apanhado para a gente entender e ver a escola bíblica da manhã, que vai ser sensacional. Você precisa estar em uma das nossas igrejas, a Assembleia de Deus, Campo de Carapicuíba. Encerrando esta lição, solutar, enfatizar alguns deveres por parte dos líderes cristãos e a recomendação bíblica quanto a algumas posturas dos membros da igreja em relação àqueles que foram designados pelo sumo pastor para pastorear o seu rebanho, os quais hão de prestar contas. Vamos lá. Reconhecimento ao trabalho. Encerrando esta lição, salutar, enfatizar alguns deveres por parte dos líderes cristãos. Então nós temos que perceber o que o líder cristão agora, onde que ele vai encontrar, inspirar-se para estar realizando a obra de Deus. Primeiro, e ser também reconhecido, irmãos, pelos membros da igreja. Nós vamos entender isso aqui, olha. Reconhecimento ao trabalho. A primeira coisa da igreja, os membros da igreja, é reconhecer o trabalho do líder cristão, do líder da igreja. O apóstolo Paulo orienta os discípulos de Cristo em Tessalônica sobre a necessidade de reconhecer e cuidar de interessar-se por os que se esforçam no trabalho, aqueles que foram constituídos pelo Senhor para guiá-los, ensiná-los, aconselhá-los, e a recomendação apostólica é que tais líderes sejam tratados com a mais alta estima, com maior respeito e amor. Agora notemos como encerra o argumento, o motivo, a razão apresentada por Paulo. Nós vamos entender isso aqui, o porquê que ele pede estima, porquê que ele pede respeito, porquê que ele pede que a pessoa tenha uma autoestima pelo o líder, que eles sejam tratados bem. Se você perceber aqui, olha, a razão apresentada por Paulo para esse fim é por causa da sua obra, por causa do que ele faz, do cuidado que ele tem com a obra do Senhor. Tá certo? Então é por esse motivo que nós devemos cuidar, observar os nossos líderes. Vamos lá, 3:2. Obedecer os líderes. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele,
obedeçam e sigam as suas ordens. Esse texto está escrito desta forma na Bíblia NTLH. Obedeçam e submetam-se à autoridade deles. Está na Bíblia NVI, tá bom? Hebreus 13:17. Só é possível estas atitudes pela ação do Espírito Santo na vida de cada membro do corpo de Cristo. Olhe como é interessante a busca do Espírito Santo, irmão. Olhe como é interessante nós sermos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo leva a gente a ser moderado, leva a gente a respeitar, leva o membro da igreja a ter amor, a ser paciente. O Espírito Santo nos ajuda nisso. Não tem como a gente seguir o que está escrito sem ter o Espírito Santo. É difícil, é praticamente impossível, porque é o Espírito Santo quem faz isso. Não é somente em nossos dias que surgem no meio do povo de Deus aqueles que resistem obedecer e se submeter à liderança constituída por Deus. Bom, o livro de Números está falando sobre isso, João 9:10 está falando sobre isso. Mesmo com as determinações bíblicas e os exemplos de insubordinação ao longo da história, ainda há os que resistem serem pastoreados, ensinados, admoestados, disciplinados na igreja. Contudo, os princípios bíblicos permanecem, mesmo num contexto de manifestações dos dons espirituais. Os princípios da sujeição, decência, ordem e liderança permanecem. Não pararam de existir. Permanecem. As lideranças, o respeito pela liderança, o amor pela liderança, o amor em comunhão com a igreja, não terminaram, ele permanecem. Amém, meus amados irmãos? Então esses, meus irmãos, são os tópicos que nós vamos estar falando na Escola Bíblica Dominical de amanhã. O verdadeiro líder cristão recebeu uma chamada divina e se enxerga como servo dos servos e de posse de uma grande responsabilidade diante de Deus, o Senhor da igreja. Então nós, como os líderes da igreja, nós nos enxergamos como servo dos servos, para executar com excelência a vontade de Deus, que é o Senhor da igreja. Amém, meus amados? Então, é um apanhado em geral que eu fiz aqui, para vocês terem uma ideia do que vai ser lecionado amanhã nas nossas igrejas, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Carapicuíba. Você é o nosso convidado. Amanhã, dia 22 de setembro, às 8:30 da manhã, em todas as nossas igrejas aqui de Carapicuíba, nós vamos estar falando sobre esses tópicos que nós vimos agora, em nome do Senhor Jesus, tá bom? A Bíblia e a liderança cristã, o chamado vocacional dos membros da igreja, deveres dos líderes e reconhecimento da igreja. Tá certo, meu irmão? Então, esses tópicos, todos os nossos professores vão estar falando sobre esses tópicos aqui apresentados amanhã. Isso foi só um apanhado, só para a gente ter ideia da bênção que vai ser ministrado amanhã na nossa escola bíblica dominical, às 8:30 da manhã, em todas as nossas igrejas. Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Carapicuíba. Você
é o nosso convidado. Bem pertinho da sua residência tem uma igreja nossa, tá bom? Você é o nosso convidado. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie. Seja forte, feliz e vitorioso no nome do Senhor Jesus. Até amanhã, às 8h30. Te espero lá.